Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje, quero analisar o relatório de ganhos do PayPal e os comentários feitos durante a ligação. GamePal realmente não durou muito tempo. Além disso, como vocês podem ver aqui na tela, o mapa de calor está bastante vermelho. Começamos o dia um pouco melhor, mas agora tivemos o corte de juros, 25 pontos base. Atualmente, os comentários de Jerome Powell indicam que o corte em dezembro não é uma certeza, ok? Mas o aperto quantitativo vai terminar em 1º de dezembro. Vou comentar algumas observações feitas por Jerome Powell que também podem explicar o que está acontecendo agora. Mas um lembrete amigável: sua tese de investimento não deve ser baseada no que Jerome Powell vai dizer ou está dizendo durante seus discursos. Sua tese de investimento deve estar ligada à empresa. Espero que isso esteja claro. Então vamos direto ao ponto. Se curte esse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Agradecemos muito. Para apoiar mais, confira o link na descrição. Comente sobre as 10 melhores ações para comprar ou acesse full.com/investor. Obrigado. E se você estiver interessado, é basicamente isso que está acontecendo agora, no momento em que estou fazendo este vídeo. Muitos nomes estão no vermelho, outros ainda em onda verde. Shift 4 também está no vermelho. Rubrik, comentamos isso na transmissão ao vivo. E o vídeo de resultados da SoFi. PayPal, claro, está em queda. Eu digo claro porque quero dizer, eu realmente me pergunto o que essa empresa precisa fazer para realmente subir. Mesmo com a mudança no sentimento dos analistas, vamos abordar isso também. Então, primeiro temos aqui o início do discurso e a diferença nas palavras. Como você pode ver, o que está em vermelho foi removido e alterado. Eu não vou ler tudo, mas se você estiver interessado nisso, é só pausar o vídeo. Então, em relação a alguns pontos aqui, como eu disse, isso é um ótimo acompanhamento relacionado ao macro do X, mas especialmente informações específicas da empresa. Os dados indicam que as perspectivas para emprego e inflação seguem quase iguais à reunião de setembro. O mercado de trabalho aparenta esfriar aos poucos. A inflação segue um pouco alta e os dados indicam expansão moderada da economia. Antes da paralisação, os dados indicavam uma economia em trajetória mais sólida. Os dados anteriores à paralisação sugerem um crescimento mais sólido na trajetória, e a paralisação irá pesar temporariamente sobre a atividade econômica. Isso não é tudo. A demanda por trabalho caiu, com demissões e contratações ainda baixas. A oferta de empregos e a dificuldade de contratação seguem em queda. A inflação continua um pouco elevada em relação à meta, e os riscos de queda para o emprego parecem ter aumentado. Jerome Powell afirmou que estão bem preparados para responder rapidamente aos desenvolvimentos econômicos e lidar com riscos dos dois lados. Houve opiniões divergentes na reunião sobre como proceder. Outro corte em dezembro ainda não é garantido. O corte do Fed aproxima a política de uma postura mais neutra. Corte em dezembro novamente não sabemos, embora a probabilidade estivesse bastante alta da última vez. Nós verificamos isso. Vamos ver amanhã se isso muda. Dezembro entrará na próxima fase do balanço, mantendo-se estável por um tempo. Sinais já surgiram claramente de que é hora de parar. QT, aperto quantitativo. Então, o afrouxamento quantitativo deve ser bom para empresas como Pagaya, SoFi, Lending Club, etc, etc. A pressão no mercado monetário justifica a movimentação no balanço hoje. Ele disse que talvez não seja essa a ordem exata, mas são todas as informações disponíveis. A estimativa é que o PCE total e o núcleo subiram 2,8%. A desinflação nos serviços continua. Aliás, essa inflação não é uma deflação. Desinflação só significa que os preços continuam subindo, mas em um ritmo mais lento do que antes. A desinflação continua para os serviços. A inflação do núcleo do PCE provavelmente subiu, 2,8% em setembro. Tarifas mais altas estão elevando os preços de alguns bens. O cenário base é que o impacto das tarifas na inflação será breve, mas o risco de inflação persistente deve ser gerenciado. A obrigação é garantir que isso não se torne um problema contínuo, e os riscos para a inflação são de alta. Para o emprego, são de baixa. Essa é a parte desafiadora. Estamos basicamente aqui agora. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez, a paralisação do governo não ajuda. Realmente não ajuda, especialmente se você precisa de alguns dados cruciais. Agora, seguindo em frente, temos o PayPal. O PayPal voltou a preços que não eram vistos desde antes do relatório de resultados. Sabe, aquele relatório de resultados em que tivemos um triple beat, na verdade. Comentários positivos, mas voltamos aos mesmos preços. As ações caíram cerca de 10% desde o pico após a divulgação do relatório.
Então vamos nos aprofundar um pouco mais, certo? É aqui que começamos, acelerando o crescimento enquanto moldamos o futuro do comércio, acelerando o ritmo em iniciativas estratégicas. Então, basicamente é isso à direita, mais um trimestre de crescimento lucrativo e forte geração de fluxo de caixa livre. Mais de 7% de margem de transação em dólares, excluindo juros sobre os saldos dos clientes. Aliás, sobre a questão dos saldos dos clientes, claro, as taxas de juros estão caindo. Mas se você conseguir garantir que mais dinheiro permaneça no ecossistema do PayPal, isso deve ser um benefício para o PayPal como um todo. Estou falando aqui também do Venmo, certo? Porque anteriormente muito dinheiro estava entrando no Venmo, mas não permanecia realmente no ecossistema do Venmo ou não estava sendo realmente monetizado. Isso, claro, está mudando. Mais sobre o Venmo em breve, pois considero uma das grandes histórias de crescimento, assim como o Compre Agora, Pague Depois. E basicamente entra em todo o crescimento da experiência de marca do PayPal, certo? O objetivo é ter PayPal em todo lugar. O PayPal quer estar em todos os lugares. Você quer enviar dinheiro, quer gastar dinheiro, quer receber dinheiro, talvez queira ganhar dinheiro. Esse é claro que é o foco, certo? Então, o TPV da experiência de marca aumentou 8% em uma base neutra de câmbio, e o TPV do checkout online de marca aumentou 5% em uma base neutra de câmbio. Agora você pode dizer, mas sabe, o crescimento aqui não é incrível, quero dizer, não estou tão satisfeito, apenas 8% de crescimento e assim por diante. Estamos falando do TPV de experiências de marca com crescimento de 8%, vou mostrar o tamanho do TPV, o volume total de pagamentos. Não estamos falando de 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares. Não, é um número bem maior. O que queria mostrar é isso, como acabei de dizer. O checkout online e iniciativas Omni impulsionam o TPV das experiências de marcas nos Estados Unidos para 10%. Isso está começando a ganhar escala globalmente. Então foi aqui que estávamos basicamente no lançamento do PayPal em todos os lugares nos Estados Unidos. Então você pode ver claramente que estamos vendo sinais positivos aqui. Embora, como você verá, não esteja crescendo ou as grandes mudanças, a modernização, digamos, dos sistemas do PayPal não esteja mudando tão rápido quanto eles gostariam. O que, novamente, definitivamente não é tão rápido quanto eu gostaria, e nem tão rápido quanto você gostaria. Então, passando aqui para algo que está mudando bem rápido, que é o Compre Agora, Pague Depois. Cerca de 40 bilhões de dólares são esperados para o TPV do Compre Agora, Pague Depois. Mais de 20% de crescimento no TPV do Compre Agora, Pague Depois. Mais de 20% de crescimento nas contas ativas mensais do Compre Agora, Pague Depois. Esse é novamente um grande negócio que você encontra dentro do PayPal. Outro grande negócio que está crescendo muito rápido, algo que não crescia rápido antes, certo? Se você olhar para 2023, foi apenas 10% de crescimento, agora estamos acima de 20% de crescimento. Isso são 1,7 bilhão de dólares em receita esperada só do Venmo em 2025, crescendo acima de 20%. 66 milhões de contas ativas mensais do Venmo crescendo, 7%. O ARPA aqui supera 25 dólares, crescendo em 2 dígitos médios. Aqui ainda há grande potencial de crescimento, pois 25 dólares certamente não é muito. Cash App, por exemplo, tem menos contas ativas mensais que o Venmo, mas gera receita média maior. Acho que veremos o Venmo novamente. Em breve mostrarei os números para você. Venmo é um grande motor de crescimento aqui. Então, qual era o problema antes? O problema antes era que o PayPal estava crescendo mais rápido. Braintree crescia mais rápido, mas não era tão lucrativo. E é isso que vimos, certo? Terceiro e quarto trimestres de 2024 tiveram queda no crescimento. No primeiro trimestre, o crescimento foi negativo e no segundo, quase nulo. Mas o que estamos vendo agora é que o crescimento do TPV de PSP está acelerando para cima de 6% em uma base neutra de câmbio e continua contribuindo para o crescimento do lucro em dólares por transação. Isso é exatamente o que você quer ver. E o quarto trimestre deve continuar essa tendência novamente. É por isso que estou animado com o PayPal. Primeiro, está claramente subvalorizada, sei que tem sido difícil e com desempenho abaixo do mercado, eu sei. Mas hoje é simplesmente uma empresa melhor do que era ontem, do que era há 6 meses, do que era há 12 meses, há 2 anos, há 3 anos. É um fato que hoje a PayPal é simplesmente uma empresa melhor e vai ser uma empresa ainda melhor no futuro. Se, é claro, eles continuarem executando dessa forma. Voltando aos comentários sobre o crescimento está muito lento. Bem, em termos de TPV, 8% de crescimento em 458 bilhões de dólares é bastante significativo. Sim, em termos de receita, são apenas 8,4 bilhões. Isso representa um aumento de 7%. Aliás, 8,4 bilhões de dólares no trimestre. O Venmo vai gerar 1,7 que estimamos para o ano, crescendo mais de 20%.
Você pode começar a ver onde estão os motores de crescimento e pode começar a entender por que os otimistas, eu incluso, estamos vendo o crescimento acelerado aqui para frente. As contas ativas cresceram cerca de 1% ano a ano, como no último trimestre. As contas ativas mensais subiram 2%. O número de transações de pagamento, na verdade, caiu 5%. O mesmo ocorre com transações por conta ativa, que caíram 6%. Isso se deve ao número de transações de pagamento. NTPA está refletindo ações de preço para valor, levando a menos transações de pagamento corporativas. O número de transações de pagamento, excluindo o PSP, subiu 7%. NTPA, excluindo o PSP, subiu 5%, refletindo o engajamento dos clientes com o crescimento das transações em experiências de marca, débito e checkout de marca, Venmo e pagamentos peer-to-peer aqui também. A maioria das pessoas ainda não entende a tese do PayPal porque não se dá ao trabalho de olhar e pesquisar sobre a empresa. Porque se você olhar para a composição do TPV na plataforma do PayPal, você pensaria, bem, quem ainda usa o PayPal? Bem, claramente, ainda muita gente usa o PayPal. Mas se você olhar para a composição do volume total de pagamentos aqui, 45% é PSP, não é algo que você percebe. Ok, 45% é PSP, 19% é Venmo. Certo, então aqui você já tem o quê? 64% do TPV total é Venmo, que está crescendo rápido, agora é PSP, que está voltando a crescer, acelerando de forma lucrativa. 64% do TPV aqui são coisas que a maioria das pessoas não vê porque o Venmo só está disponível nos Estados Unidos. E então o restante, 29%, é checkout com marca online. Experiências com marca são online e offline. Isso representa 31% do TPV e está crescendo 8%. Ok, basicamente esse é o slide. Esse é um teste muito simples para ver se as pessoas realmente se deram ao trabalho de pesquisar um pouco sobre a empresa. Então, quanto à orientação, que também foi mencionada apesar de algumas preocupações no curto prazo, também houve alguns comentários sobre 2026. Vou comentar sobre isso em breve. A margem de transação em dólares aumentou um pouco e deve crescer entre 5% e 6%, estando agora um pouco maior em valor em dólar. O lucro por ação ajustado foi elevado, o fluxo de caixa livre continuou o mesmo, a recompra de ações também permanece igual. E, claro, eles anunciaram um dividendo, 14 centavos de dividendo. Isso não é dividendo ou recompra de ações, isso é dividendo e recompra de ações. Como mencionei, as ações podem não mostrar isso ainda, mas a opinião dos analistas está mudando. Um perfil no X compartilhou capturas de tela interessantes. Você pode ver claramente aqui que os analistas estão definindo novos preços-alvo ou aumentando os preços-alvo existentes. Você pode ver claramente que a maioria dos preços-alvo está subindo depois desse relatório de resultados. Não estou surpreso. Claro, sim, você não falou sobre o anúncio da OpenAI? Como eu disse durante a transmissão ao vivo, é ótimo, é bom para o comunicado à imprensa, é bom para as manchetes, mas eu estou realmente mais focado no próprio negócio. Então, se olharmos para as outras coisas que foram mencionadas mais especificamente aqui, o negócio de compre agora, pague depois, e claro, o Venmo e mais algumas coisas extras. Então, o compre agora, pague depois está mantendo um crescimento de volume de mais de 20% trimestre após trimestre. Isso os leva a movimentar quase 40 bilhões de dólares em transações de compre agora, pague depois neste ano. É tanto um Net Promoter Score global de 80 que é, claro, muito alto. A gestão não está tratando o compre agora, pague depois como um simples empréstimo. Eles estão usando isso como canal de aquisição de clientes. Quando alguém usa o compre agora, pague depois, seus gastos no PayPal aumentam em 35%. Isso faz com que os usuários gastem com mais frequência. Claro, isso levanta questões sobre inadimplência, etc. Eles expandem rapidamente, ampliando prazos de pagamento na Europa e levando o Binopilator às lojas dos Estados Unidos via app móvel do PayPal. Quanto ao Venmo, ok, então o TPV do Venmo está acelerando para um crescimento de 14% no último trimestre. E o recurso Pay with Venmo, que é como eles ganham dinheiro com os comerciantes, está crescendo em impressionantes 40%. O objetivo, claro, é fazer com que esses 90 milhões de usuários no total passem além de apenas, claro, dividir contas de jantar e passem a usar o cartão de débito e o botão pagar com Venmo para o comércio do dia a dia. O uso do cartão de débito por novos usuários é quase 4 vezes maior do que há 2 anos. Então, se você olhar para a linha de cima aqui, apenas P2P, carta de engajamento do Venmo, penetração de usuários acima de 90%, agora P2P mais cartão de débito ou pagar com Venmo, isso tem apenas de 5 a 10% de penetração aqui, mas é 4 vezes maior do que o ARPA de P2P, ou seja, a receita média por conta.
Se você então olhar para P2P mais débito e pagamento mais fundos recorrentes, a penetração ali é menor que 5% e lá a receita média por conta é 6 vezes maior do que apenas P2P. Existe um potencial enorme aqui para o Venmo. Sobre as preocupações, é importante falar dos pontos positivos, mas também das questões preocupantes. Estão desvinculando códigos legados de uma década para simplificar o checkout com a nova folha de pagamento redesenhada. Embora as versões aprimoradas estejam apresentando um bom desempenho nos testes iniciais, o ritmo geral de implementação está mais lento do que o planejado porque, e aqui cito, desvincular integrações legadas de uma década ou mais se mostrou complexo. Ok, quero dizer, espero que isso não seja uma desculpa que eles continuem usando repetidamente. O PayPal está mudando de estabilização para ofensiva. Eles sabem que devem investir forte na monetização do Venmo, ampliar operadores via aquisições e apostar na nova iniciativa de e-commerce com IA para vencer no futuro. E por isso, a empresa sinalizou que esses investimentos substanciais devem causar obstáculos de curto prazo para a margem de transação em dólares e para o crescimento dos lucros em 2026. Mas isso não impediu os analistas de aumentarem suas expectativas. E claro, eu gosto disso porque significa que eles estão confiantes de que cada dólar que estão investindo agora vai valer mais no futuro. A administração notou queda nos gastos discricionários dos consumidores, principalmente na Europa e Estados Unidos no fim do trimestre. Principais sintomas: valores médios de pedidos menores, mas as pessoas continuam realizando transações. É só que o tamanho da cesta está menor, certo? Então as pessoas estão comprando, mas estão gastando menos em cada compra. O compre agora, pague depois pode ajudar com isso. Espera-se que o gasto com software reduza o crescimento do checkout de marca neste trimestre, parte importante do negócio principal. As comparações mais difíceis no crédito aumentam a pressão sobre as metas financeiras. Mas, novamente, apesar de tudo isso, a orientação foi elevada. E esse é o grande destaque aqui. Então, se olharmos para a ação agora, ela voltou para 70, parece que 70 é o novo 60-70, também é a média móvel de 100 dias. Como você pode ver, isso é por Duando Weekly. 2 vezes nas últimas semanas, tentamos uma vez romper aquela média móvel de 200 dias, mas houve uma grande rejeição. E agora, nessa semana, nós passamos acima dela, mas claramente parece que vamos fechar a semana abaixo da média móvel de 200 dias. Olhando para o gráfico diário aqui o diário, podemos ver que agora também estamos abaixo da média móvel de 200 e um pouco abaixo da média móvel de 100 dias. Novamente, para mim, PayPal, eu tenho minhas opções, ainda tenho minhas opções. Se eu não tivesse opções e apenas ações, que eu ainda tenho, algumas ações, eu definitivamente estaria comprando mais aqui. Essa é só minha opinião, pois sei que essa pergunta é feita muitas vezes. Sim, se eu não tivesse minhas opções, com certeza eu estaria aumentando minha posição em ações, porque novamente foi um bom trimestre. Esqueça o que a ação está fazendo agora, foi um bom trimestre. Estamos vendo exatamente o que queremos ver. A empresa agora está crescendo e se tornando cada vez mais lucrativa. E não só isso, eles estão tão confiantes no crescimento deles. Ok, não é um crescimento absurdo, mas ainda assim, eles estão dispostos a gastar mais dinheiro para acelerar isso e garantir que essa aceleração no crescimento continue nos próximos anos. Além disso, a projeção deles para 2027 continua a mesma. Não tivemos comentários sobre o negócio de anúncios. Eu sei, é decepcionante, mas é isso aí. Eu realmente acho que vamos receber muito mais informações sobre a parte de anúncios em 2026. Então, no geral, deixa eu puxar aqui a lista de observação agora. De novo, quando você for assistir isso, talvez os preços já tenham mudado um pouco. Mas ainda assim, no geral, eu gostei muito do que tenho visto da PayPal. Você vai me perguntar, e a Shift4 e a Rubrik? Já falamos sobre isso no vídeo da PayPal e na live. Se tiver mais dúvidas, estarei ao vivo amanhã cedo. No geral, invista em boas empresas. Ok, boas empresas vão sobreviver, não importa o que um Jerome Powell ou qualquer sucessor faça, certo? Porque Jerome Powell vai sair da cadeira da presidência do Fed ou do sofá do Fed, sei lá, no ano que vem. Então, invista em bons negócios? Sim, ok. A ação da PayPal especificamente foi péssima, especialmente este ano, porque começamos o ano a $90. Ainda acho que o negócio hoje está melhor do que no início do ano. No geral, é isso. Esses foram os comentários de Jerome Powell. Essas são minhas opiniões sobre a PayPal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.